Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Secularizando. Forte abraço para você que curtiu aí, que compartilhou o último vídeo no qual nós falamos se existiam apóstolos nos dias de hoje. O vídeo de hoje foi gravado bem próximo aí desse outro vídeo, do vídeo passado. E nesse vídeo, que está programado para sair aí exatamente quando você receber essa notificação, nós vamos falar sobre levitas. Não sabemos quando ao certo começou no meio cristão o costume de se chamar músicos e cantores de levita. Mas será que esse hábito está correto? Será que existem levitas hoje? Para respondermos a essa questão a contento, nós vamos para as Sagradas Escrituras entender nas Escrituras o que significa ser um levita e como eram os levitas. Assista o vídeo até o final. Bom, nos últimos dias eu tenho me dedicado ao ministério da pregação, tenho ensinado, tenho pregado, mas eu comecei tocando e cantando. Então eu poderia me denominar um levita, como diz aí nessa música aí que você está ouvindo no fundo. E aí, escuta aí. Eu sou levita, faz um L e grita. Eu sou levita. E aí, você canta, você toca, você também é um levita? Eu sou levita, jogo levita. Eu faço um L e grita. Não sei, só sei que foi assim. Bom, primeiramente, quem eram os levitas? Os levitas eram descendentes de Levi, um dos 12 filhos de Jacó. Lá em Gênesis 29:34, está escrito exatamente acerca disso. Os filhos de Levi eram da clã ou de uma clã consagrada a Deus, para o serviço a Deus. Números 3, versículo 12 e 13. Então, eles eram responsáveis pelo cuidado com o culto, com o templo, com o tabernáculo, com a arca. Eles cuidavam de toda liturgia cultica. Eles ensinavam a Torá, eles ensinavam ao povo de Israel, eles serviam como sacerdotes e cuidavam do templo, conforme Números 3, versículo 4, nós observamos isso. Eles eram responsáveis pela guarda e também pela conservação do tabernáculo. Isso também se dividiam ali no cuidado com o culto, no vigiar, na guarda do tabernáculo, na conservação, na estrutura, na limpeza dos móveis, dos utensílios. Você vai observar isso lá em Números 1, versículo 50 a 53, Números 3, versículo 6 e também Números 4, do 1 ao 33, tá ok? Você consulta lá acerca disso. Então, os levitas auxiliavam os sacerdotes a matar e esfolar os animais. São algumas das atribuições dos levitas. Vamos ver aí algumas das atribuições dos levitas no Antigo Testamento. Alguns dos serviços realizados pelos levitas. Número 1. Auxiliavam os sacerdotes a matar e esfolar os animais para o sacrifício, para o culto. Número 2. Eles eram responsáveis pela guarda e pela conservação do tabernáculo. E também de todos os utensílios, todos os móveis do tabernáculo. Lá em Números 1, 50, conforme foi citado, também 3, 6. E Números 4, do 1 ao 33. Número 3, eles examinavam os leprosos que chegavam conforme a prescrição da lei. Examinavam se as pessoas estavam de fato, se era lepra, para assim serem afastados do convívio natural. Número 4, os levitas recebiam os dízimos e as ofertas dos demais judeus, mas também eles entregavam os seus dízimos aos sacerdotes descendentes de Arão. Bem, como entendemos hoje, como é atribuído a um levita aquele que canta ou aquele que toca algum instrumento musical, somente posteriormente a tudo isso, a todo esse contexto que nós estamos vendo aqui em Gênesis e Números, é que lá em 1 Crônicas 23, 1 ao 5, nós podemos ver que no reinado de Davi, com algumas reformas que Davi implementou no culto, feitas no culto, aquele monarca de Israel, então, ele meio que divide aí a classe dos levitas, e é exatamente nessa divisão aí da classe dos levitas que uma classe ou um tipo de levita fica como assistente dos sacerdotes no trabalho no santuário, e outros são juízes e escribas, outros são porteiros e outros são músicos. Ele meio que divide aí essa classe de levitas em 4 classes. Um assistente dos sacerdotes no trabalho do santuário, outra juízes e escribas, outras porteiros e outra classe de músicos. Talvez por isso, por conta dessa reforma feita em Davi, alguns hoje atribuem ao ministério, ou aquele que canta, aquele que
que toca algum instrumento como sendo um levita. Fato é que nós não temos no Novo Testamento uma continuidade disso ou algo que nos sirva como parâmetro para continuar esse ministério ou essa classe de levitas hoje. Como vemos, os levitas eram da tribo de Levi, dos 12 filhos de Jacó. Era uma tribo especial na qual não recebeu herança da parte de Deus e vivia com a ajuda de outras tribos de Israel. Então hoje não tem como dizer que nós que tocamos ou que cantamos somos uma espécie de tribo à parte. Não cabe essa ideia de levita hoje, como o ofício acontecia no Antigo Testamento. Se pudéssemos nomear uma atividade que dissesse assim, essa atividade ela condiz mais com o que fazia o levita no Antigo Testamento, seria, digamos, o diácono, aquele que está ali a serviço do templo, abrir, recolher aos dízimos as ofertas, aquele que está no serviço ali, na prestação de serviço, como ajudante daquele pastor, seria o mais próximo do ministério levítico, seria hoje o diácono. Mas que no Novo Testamento nós entendemos que são diáconos mesmo e que os levitas tinham um propósito exatamente que não é repetido aí no Novo Testamento, para que possamos assim fazer uma doutrina com uma base sustentável bíblica de dizer que hoje existem levitas. A conclusão desse vídeo aqui, eu vou colocar aí um apoio aí do pastor Walter McAllister falando porque é complicado aceitar a ideia de levitas hoje como sendo músico e cantores, tá bom? Tá bom então, pessoal? Um abraço a todos e até o próximo vídeo que já está gravado e aí está programado para ir saindo aí de 8 em 8 dias ou de 15 em 15 dias. Eu já estou deixando programado aí. Vai chegar a notificação para você que é inscrito no canal. Um abraço a você. Você é levita, você canta, você toca. Bom, somos apenas adoradores ou mordomos desse Deus vivo, tá ok? Levitas ficaram lá com aquele propósito que você já viu aqui no vídeo. Abraço a todos, Deus abençoe. Um levita foi um membro da tribo de Levi, uma das 12 tribos de Israel. Os levitas foram separados por Deus para cuidar do culto a Deus. É uma tribo que não recebeu herança de terras, é uma tribo que tinha que ser sustentada pelas outras tribos de Israel. Hoje em dia, usa-se essa palavra para descrever os músicos na igreja. Os levitas em nenhum momento foram os músicos de Israel e, portanto, o que se chama de levita hoje em dia é uma espécie de equívoco. Músicos fazem parte do culto a Deus. Seja você um pianista, um baterista ou alguém na congregação cantando, você está participando de um louvor a Deus. Você não é uma tribo à parte, você não é uma casta especial de adorador. Você adora com o seu instrumento, assim como quem canta na congregação ou quem lidera no púlpito. Veja bem, eu acho que o uso dessa palavra não representa um abuso sério. Não é, digamos, uma heresia, não é nada disso. Mas é um equívoco. É um equívoco porque há pessoas que sentem que seu ministério todo é esse, quando de fato a nossa missão é servir a Deus e sermos bons servos de Deus em toda e qualquer capacidade, seja de abrir uma porta, e os levitas que cuidavam do templo, você podia muito bem chamar os introdutores de levitas, se você olhar bem as responsabilidades que a tribo de Levi tinha. Então, só entender essas palavras, porque hoje em dia a igreja vem usando certas palavras, apóstolo, levita, profeta, de uma maneira que realmente não compreende o contexto original e cria um equívoco, alguns mais sérios. Esse não é tão sério, mas só para oferecer mais esta pequena lição que realmente a palavra não se aplica aos músicos da igreja, se aplica sim a essa tribo de Israel.